O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje novos investimentos em universidades e também a saída do Brasil do Mercosul na área educacional. Weintraub explicou: anunciamos hoje o início da transição para a saída do MEC do Mercosul. Todas as parcerias iniciadas serão mantidas sem prejuízo às partes. O Brasil deixa de participar das reuniões do bloco e passa a ter relações e acordos bilaterais na área. A decisão do governo pela saída foi motivada pela falta de eficiência e resultados práticos que impactassem positivamente na melhoria de índices gerais da educação ao longo de 28 anos, mesmo com investimento de recursos e presença política do Brasil. Os demais países que compõem o Mercosul foram comunicados oficialmente sobre a decisão nesta sexta-feira, 29 de novembro, pelo ministro da Educação, em reunião da Educação do Mercosul na sede da pasta em Brasília. Somente o ministro brasileiro e do Paraguai compareceram. A Argentina enviou apenas um representante e o Uruguai não esteve presente. Não rompemos relações com os vizinhos. O diálogo permanece e futuros acordos que tragam entregas efetivas poderão ser firmados bilateralmente. Assista. Estamos anunciando hoje duas ações de gestão aqui do MEC, sob o governo Bolsonaro. A primeira foi uma decisão do governo de sair do grupo de estudos em educação do Mercosul. O Mercosul continua tendo a participação do Brasil. Apenas na área de educação, doravante, o Brasil e os países Argentina, Brasil, Paraguai, Brasil, Uruguai, Brasil passarão a ter relação bilateral, não mais em grupo. Criou-se esse grupo de educação para copiar a União Europeia. E nós não somos a União Europeia e o resultado após 28 anos é apenas despesa. Não houve objetivamente resultado. E o seu dinheiro aqui no governo Bolsonaro é respeitado. E o que nós fazemos com o dinheiro do pagador de imposto? Ônibus, escola, ampliação de faculdade, melhor eficiência, o melhor Enem de todos os tempos, ou a segunda coisa que estamos anunciando hoje, mais 125 milhões de reais serão utilizados para concluir obras em andamento. Não pode construir mais e deixar pela metade, tem que concluir, e vamos concluir principalmente aquelas que gerem economia rapidamente para as faculdades e os institutos. Ou, principalmente, investir em painéis fotovoltaicos para que cada universidade e instituto tenha sua própria pequena usina de energia renovável para baixar a conta de luz. Como, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Amazonas, aonde o reitor Marcel resolveu investir todo o recurso que vai ser alocado para reduzir em R$1 milhão a conta de luz dele por ano. Qual é o retorno do investimento dessas usinas fotovoltaicas? 25% ao ano. Novamente, respeito ao seu dinheiro, buscando eficiência, boa gestão, transparência e honestidade, as marcas do governo Bolsonaro. Muito obrigado a você que paga por tudo isso. Tá tranquila a imagem aí, no fundo? Tudo em paz? Podemos começar? Bom dia a todos, obrigado pela presença. Chamamos mais uma coletiva para falar dos investimentos que estamos fazendo em energia fotovoltaica renovável, e isso vai libertar orçamento na veia para as universidades que aderirem ao programa, quiserem esses investimentos, e vai ser agora, já a partir do ano que vem já vão receber os recursos e já vai começar a cair a conta de luz de quem estiver no programa. Mas eu posso dar um furo para vocês? Ninguém quer? Bom, pode? Seu nome qual é? É? Tasso? Isso. De onde você é, Tasso? Do Metrópolis. Tasso, então eu vou dar um furo para vocês. Depois de 28 anos que o Brasil está participando na área educacional do Mercosul, a decisão do governo é, a partir de hoje, começar a discutir apenas relacionamentos bilaterais com Paraguai, Argentina e Uruguai. Hoje tinha reunião do grupo
Mercosul Educação, apenas educação, e a gente está discutindo, nós, o governo, agora, o phasing out, a saída do Brasil desse grupo, e a partir daqui a gente passa a tratar com cada um desses países individualmente. A razão é que, após 28 anos, não há resultados concretos, objetivos para a gente mostrar, e a despesa e o custo foi elevadíssimo em diárias, passagens, hospedagem, tempo, esforço despendido. Diante do quadro, a decisão é fazer bilateral, Brasil com a Argentina, Brasil com o Uruguai, Brasil com o Paraguai, a vida segue normal, nada vai ser interrompido ou atrapalhado, simplesmente a reunião deixa de existir, mesmo porque, só para ter um exemplo, na última reunião foi apenas um ministro, e nessa reunião veio apenas o ministro do Paraguai. A Argentina mandou alguém aqui da embaixada e o Uruguai não mandou ninguém. Então, era um grupo que já não funcionava mais, mas tinha custos. E o objetivo do governo Bolsonaro é sempre buscar eficiência para o pagador de impostos brasileiro receber de volta o dinheiro suado dos seus impostos. Estamos acabando com mais uma fonte de despesa que não gera retorno objetivo para os pagadores de impostos brasileiros. E aí o exemplo, para onde vai esse dinheiro que nós estamos economizando? Nós estamos levando, aqui no caso, para o reitor Marcel Botelho e tantas outras universidades que vão receber investimentos em energia renovável, fotovoltaica, e com isso baixar diretamente a conta de luz. Vou passar a palavra para o Arnaldo para ele falar dos investimentos e do programa. Bem, bom dia a todos. A gente vai passar aqui uma apresentação para mostrar a metodologia da distribuição de recursos. O mais importante é dizer que a gente está distribuindo 125 milhões adicionais. Bom ressaltar que já tínhamos liberado 100% dos recursos discricionários, né, e de custeio e capital. Então, agora são 125 milhões adicionais, recursos esses que são do Ministério, da CESU, e a gente tem dois objetivos. Terminar as obras em andamento, a gente quer focar naquelas que estão pelo menos com um nível mínimo de 50% de execução, e investir em energia limpa para que a gente tenha, acima de tudo, uma redução de despesa permanente. Então, todas as universidades receberão recursos adicionais, e a gente escolheu dois critérios. O primeiro, hoje o planejamento orçamentário é bastante desigual. Tem muitas universidades, como no caso da Federal Rural, que ganha menos. Então, a gente está, primeiro, reduzindo as iniquidades. E, acima de tudo, também premiando a qualidade. Então, serão 87,5 milhões que serão distribuídos para aquelas que custam menos, são mais eficientes. Quanto menor o custo por aluno, maior será o recurso recebido. Da mesma forma, 37,5 milhões serão distribuídos para aquelas universidades que tiverem o melhor desempenho. É um indicador de qualidade. Esse indicador de qualidade ele já é adotado pela comunidade acadêmica através da lei orçamentária anual. Então, leva em conta o Sistema Nacional de Avaliação, a CAPES, e, acima de tudo, a relação aluno-professor. Quanto maior a relação aluno-professor, mais ela recebe. Então, a gente dividiu as universidades em 5 faixas. Quanto maior a faixa, maior a qualidade. Da mesma forma, pegamos todo o orçamento das universidades, excluímos o gasto com inativos e dividimos aí pela quantidade de alunos de graduação e pós-graduação. Também dividimos em 5 faixas, de forma que, quanto maior o indicador, menor o custo, ou seja, maior a eficiência. Isso significa dizer que a gente dividiu as universidades nesses 4 quadrantes e quanto mais estiver à direita e acima, maior é a eficiência, maior a qualidade. Então, aqui, por isso que o nosso querido Marcel está aqui, é bom deixar claro que isso a gente está discutindo uma metodologia. Esses recursos sempre eram discricionários e quem tinha o maior poder institucional ganhava mais recursos. Então, a gente está aqui simplesmente deixando o micropoder para premiar a qualidade. Então, a gente aqui está querendo, acima de tudo, que as universidades sejam cada vez mais eficientes. Então, a Federal Rural aqui, né, está sempre mais aqui entre 4 e 5,
na faixa de eficiência, que está no eixo horizontal, e na faixa de qualidade no eixo vertical. O que isso significa? Significa que a grande parte das universidades vão ficar entre 1,5 e 2,5 milhões adicional na média, por isso daquela grande nuvem preta, mas as que são mais eficientes e têm a melhor qualidade ganham mais. Então, a Federal Rural, aqui no caso de exemplo, terá um aumento de 300% do seu investimento de capital. Ou seja, está aumentando em 4 vezes o orçamento de capital da universidade. E, ao final, o Marcel vai falar a importância desse recurso para a universidade. Bem, aqui são números que a gente mostra um pouco da metodologia. Na média, uma universidade federal custa R$ 805 mil. Aqui a gente não está incluindo as bolsas CAPES, bolsas CNPqs, é só o orçamento aqui do MEC. Então, e na prática aqui, a Federal Rural está com 250 mil em... Milhões. 850 milhões, desculpa. 805 milhões. E aí, a Federal Rural tem um gasto total de 250 mil. Milhões. Meu Deus, 250 milhões. Quando a gente exclui os inativos, esse custo da Federal Rural reduz para 208 milhões e o gasto médio para 588 milhões. Quando a gente divide o gasto total, tirando os inativos, e dividimos pelo total de alunos de graduação e pós-graduação, o custo médio de uma universidade é 31.282. Isso mostra que o sistema hoje é desigual. Então, é por isso que a gente está reduzindo as iniquidades. No caso da Federal Rural, está próximo aqui de 28 mil. Ou seja, um estudante em Belém ganha R$ 3.000 a menos do que a média brasileira. E a gente acha que isso é super desigual. Então, qual é o objetivo da destinação dos recursos? Então, 35% da verba vai ser para finalizar as obras já em andamento. E 65% da verba, ou seja, 81,25 milhões, a gente exige que deverá ser destinado para painéis solares. Por que isso? O objetivo é ter um retorno do investimento em 4 anos. O objetivo é reduzir a despesa de forma permanente. Então, com o gasto que temos hoje, reduziremos a conta de energia em 25,5 milhões por ano. E o potencial de economia que esse recurso, ou seja, os 125 milhões totais, mas que a gente exige que 65% seja para painéis fotovoltaicos, as universidades poderão, inclusive, destinar 100%. Se for 65% destinado a painéis fotovoltaicos, a economia média por universidade é de R$ 405 mil. E, no caso da Federal, ali mais de 450 mil reais aí por ano. Milhões, né, no caso. Bem, acho, ministro, que a gente está começando a implantar um novo modelo no Brasil. A gente rejeita, né, o assistencialismo sem restrição fiscal e só a meritocracia dos mais ricos. Aqui a gente está começando a implantar a cultura do esforço, a cultura da eficiência, e isso vai fazer uma revolução no desenvolvimento do país. E para fazermos uma revolução, temos que investir em capital humano, em quem está dando certo, quem está dando tem mais eficiência, e é por isso que eu gostaria de passar a palavra para o Marcel. Bem, obrigado, secretário, obrigado, ministro. Há 2 anos e meio assumimos a gestão da universidade, e só para exemplificar em números o que significa essa busca pela eficiência, nós assumimos a universidade com uma dívida de 11 milhões. E este ano, trabalhando a eficiência administrativa, esse ano a gente zera essa dívida. Então, vai ser o primeiro ano que a universidade vai poder fazer o seu planejamento para investimento nas atividades finalísticas sem uma dívida pretérita. Esse reconhecimento da eficiência e da qualidade, ele é fundamental, na minha opinião, para o sistema, porque ele traz, né, as universidades para o seu bem maior, que é investir na produção de conhecimento, na produção de tecnologia, na produção de desenvolvimento das suas regiões. Para nós, efetivamente, e eu quero lhe dar uma boa notícia, né, porque, fazendo os cálculos aqui, você falou de investimento de aproximadamente 67%. Nós vamos investir 100% na energia fotovoltaica. Por quê? Porque nós queremos aumentar, de 452 mil de redução, nós queremos aumentar para aproximadamente 900 a 1 milhão de reais. Significa, como disse o ministro no início da sua fala, um investimento direto na nossa universidade, já no ano que vem,
de R$1 milhão em custeio. Com isso, a gente vai poder investir nas atividades finalísticas. Quando assumimos a universidade, nós tínhamos, Arnaldo, uma divisão de 73% destinados às atividades meio, às atividades administrativas, e o restante, apenas 27% às atividades finalísticas. Fazendo as reformas dentro da universidade, hoje nós já reduzimos isso para 60-40. E o plano é para que este ano a gente tenha pelo menos 50-50. Investido naquilo que tem de mais importante, que é a atividade finalística. Mas, para isso, é preciso eficiência, é preciso qualidade da atividade administrativa. E é nesse ponto que nós estamos trabalhando. A matriz OCC, a matriz Andifes, como nós chamamos, ela apresenta assimetrias muito fortes, porque ela valoriza muito a quantidade em detrimento da qualidade. Nós estamos discutindo isso no Fórum dos Reitores, tentando buscar esse equilíbrio. E o gráfico que você apresenta, essa metodologia que você apresenta, ela vai nesta direção. Vai ao encontro deste pensamento de valorização da qualidade administrativa, da qualidade da administração. Então, eu estou extremamente feliz, tenho certeza que a universidade está celebrando neste momento com este anúncio, porque nós teremos investimentos no ensino, na pesquisa e na extensão, sem aumentar o orçamento da universidade, sem aumentar, mas já com R$1 milhão a mais para o ano que vem. Então, isso aí é muito gratificante, é muito significativo para a universidade. Eu gostaria, mais uma vez, de dizer muito obrigado. Reitor, vai ter algum campus que vai ter zero com conta de luz? Sim, com certeza. Essa redução ela é em torno de 20%. Significa 2 campi e 2 fazendas, escolas, totalmente livre do pagamento de energia. Nós vamos ter campus totalmente sustentável com energia fotovoltaica. Eu tenho dito, evidentemente, muitas vezes só mostram a parte que eu falo do joio, mas eu tenho dito que nas universidades federais tem muito trigo, tem muita coisa boa. E aqui eu estou ao lado do exemplo disso. Um reitor que busca eficiência, busca devolver para a sociedade o que a gente gasta dos nossos impostos em manter as universidades, que são extremamente importantes para diminuir a pobreza, melhorar a renda, o bem-estar da população, buscar desenvolvimento, principalmente das regiões mais pobres. Uma das coisas que ninguém fala é que o antigo modelo das universidades concentrava a renda, eu vou falar devagar, o antigo modelo concentrava a renda nos centros urbanos tradicionais do Brasil. E o que a gente está mostrando, o que o Arnaldo preparou, o que o Marcel está mostrando, é uma nova realidade. Com pequenos ajustes pode ter um grande retorno, grande impacto em regiões que precisam se desenvolver e ter a universidade próxima da sociedade local, dos empresários, das famílias, da população para gerar riqueza, bem-estar, renda, desenvolvimento. Esse investimento em energia solar, o que acontece? Todo ano, enquanto tiver a placa, e a placa tem uma expectativa de vida de 50 anos, vai economizar R$1 milhão direto do orçamento dele. É esse tipo de impacto, isso é, não vamos começar um novo elefante branco. Vamos colocar painel fotovoltaico, porque o ano que vem ele já tem 1 milhão, mas o outro ano esse vai ter de novo esse 1 milhão de economia. E outro, e outro, e outro, e outro. O retorno do investimento em painel fotovoltaico nessa região é 25% ao ano. É uma loucura. E isso nunca foi feito. Então, era isso que eu queria comentar. Eficiência, respeito ao pagador de imposto, o dinheiro suado de quem está carregando as câmeras, o equipamento, vocês estão trabalhando, vocês pagam imposto. A gente tem que ter respeito por esse dinheiro. Temos que buscar eficiência, buscar a ciência quando administrar, gestão. Era isso. Gente, obrigado. Alguma pergunta? Oi, bom dia. Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber qual é o alcance desse
é um rompimento com o Mercosul na área de educação? Só para o senhor explicar, assim, em detalhes, o que significa... Porque a gente vê o presidente falando menos protecionismo, mais competitividade, mas o senhor falou num tom que eu queria que o senhor explicasse qual é o alcance dessa mudança exatamente na prática com o Mercosul. Praticamente nenhum, porque tudo que tiver de iniciativa na área de educação vai ser mantido. A única coisa é que essas reuniões não vão mais acontecer com a presença do Brasil. É só isso, porque, na prática, nada foi obtido. E o pouco que está sendo discutido é bilateral. Então, na prática, significa economia de recurso do pagador de imposto para mais painel fotovoltaico, para mais creche, para mais ônibus escolar. Esse que é o impacto. São reuniões que são caras, tomam tempo. Quem participa das reuniões recebe diária, recebe custas, recebe tudo. Discute-se um monte de coisa e, nos últimos 28 anos, quando a gente vai olhar, eu não tenho o que mostrar. Ao passo que, numa conversa bilateral, conseguimos avançar muito mais rapidamente. A prova disso é que, nessa reunião que tivemos hoje, apenas o ministro do Paraguai veio. A Argentina mandou uma pessoa aqui da embaixada e do Uruguai, zero, ninguém. O impacto da decisão, não estamos saindo do Mercosul, estamos apenas não mais participando na parte educacional das reuniões do Mercosul. O impacto disso será economia de recursos para o pagador de imposto e mais painel fotovoltaico, mais creche, mais ônibus. Só. Tá? Ministro, o Tasso Lohan de novo aqui. Fala, Tasso. Pois não. Os governos da Argentina, do Paraguai e do Uruguai já foram avisados dessa decisão? Lógico, acabei de avisar. Como eles foram... O Uruguai não, porque o Uruguai nem veio. E como eles reagiram, Paraguai e Argentina? Olha, tudo bem. Eles entenderam que a relação bilateral está preservada. Tudo ótimo, sem problema nenhum. Ministro, aqui, ó. Leandro Alarcon TV Brasil. Tudo bem, Leandro? Como é que você está? Beleza. Maravilha. Fala. O senhor sabe dizer, tem um valor de quanto que custa essas reuniões para o Brasil? Estamos levantando, porque é tudo custo de oportunidade, né? Quanto custa a minha hora de trabalho, quanto custa... É que eu não peço diária quando eu viajo, né? Não pedi diária quando eu viajo. Mas estamos levantando. Aparentemente é um volume significativo nesses 28 anos de Mercosul. Estamos falando aí alguma coisa como 30 milhões de reais, mas é um número oficioso, não é oficial. Oi, ministro Daniele, da Folha de São Paulo. Eu queria entender uma coisa, mas, por exemplo, as bilaterais vão continuar acontecendo, Sim. Então elas vão continuar tendo custos? Ou vão ser só no Brasil? Lógico, mas reunião bilateral tem começo, meio e fim, e tem um objetivo claro. Não é só para vir fazer espuma. Mas aí você... Quando você marca uma reunião bilateral, como é que acontece? Tem que ter escopo, tem que ter assunto, tem que ter começo, meio e fim e um objetivo. Pelo menos comigo é assim. E não tinha até então? Olha aí a reunião. Não veio nem representante do Uruguai. Nada. Aí o senhor vai desenvolver... Já está desenvolvido, já está andando. Ontem a gente anunciou, ontem a gente teve com o embaixador da Colômbia, 50 bolsas foram obtidas para estudantes brasileiros nas universidades colombianas que estão bem ranqueadas na América do Sul. As universidades colombianas que nós obtivemos as bolsas, elas estão acima das universidades federais brasileiras. Sem participar de reunião do Mercosul. Colômbia não está no Mercosul. Ontem. Bom dia, ministro, secretários. Gabriel, do Globo. Sobre a liberação do orçamento para as universidades. Pois não, Gabriel. Esse dinheiro veio da onde? Remanejamento dentro do Ministério? Era o dinheiro da CESU. Estamos remanejando, estamos mexendo, buscando eficiência. Como foi, por exemplo, a expansão da internet. Uma das coisas que não repercutiu na imprensa, que eu gostaria que repercutisse. O ano que vem, 30 milhões de crianças brasileiras que estudam em escolas públicas estarão conectadas à banda larga. Não foi repercutido isso. 30 milhões. 100% das escolas públicas no Brasil, ano que vem, na volta às aulas, estarão conectadas. E 50% das rurais via satélite. De onde sai esse dinheiro? Estamos buscando economia o ano todo.
E à medida que a economia se recuperou, teve o descontingenciamento do MEC e estamos investindo em áreas que consideramos importantes. Como podemos mudar toda a parte de alfabetização no Brasil se as escolas não são conectadas na internet, não tem um laboratório de informática para que haja o treinamento e a capacitação dos professores, dos coordenadores de alfabetização e dos diretores? Não tinha ligação com a internet. Vocês acham que é razoável, no século XXI, escolas que não têm conexão com a internet? Custou 280 milhões de reais. Alguma pergunta mais antes? Sobre os painéis, os investimentos, nada? Se não tiver, a mensagem muito claramente é essa: gestão, ciência, eficiência geram resultados. De onde está aparecendo o dinheiro? Os ônibus são mais baratos, os livros são mais baratos, estamos cortando dinheiro que é para lata do lixo. E o dinheiro, a economia que está sendo tocada pela primeira vez em décadas, do ponto de vista científico, a ciência econômica, não é mais malabarismo contábil, tudo isso está gerando um bem-estar para a sociedade. E as pessoas estão começando a ver isso. Tá bom? Alguma pergunta mais? Bom dia para vocês. Que, se não nos virmos mais, bom final de semana. Juízo, hein? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.